Olá, a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal está promovendo um debate sobre a regulamentação do uso medicinal e recreativo da maconha. Esta é uma iniciativa vinda por sugestão popular. A comissão já realizou 2 audiências públicas e quem conversa conosco sobre o assunto é justamente o relator da matéria na Comissão de Direitos Humanos, o senador Cristóvão Buarque. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nós falávamos antes de começar a gravação que interessante a audiência pública, porque um dos convidados era um coronel que já teve uma posição de destaque na segurança pública de um estado, como é o Rio de Janeiro, onde a presença do narcotráfico é muito forte. E, surpreendentemente, o depoimento dele é pela regulamentação do uso da droga, né? Como é que o senhor viu a reunião de hoje? Foi muito intensa, né? Nós tivemos aqui uns 20 e tantos participantes. A mesa só 2, mas todo mundo falou. E tivemos dezenas e dezenas de participações de internautas. A favor, contra, depoimentos muito bons. E eu vi como a mais interessante que eu tive, mas não me permitiu ainda tomar decisão. É muito difícil tomar decisão. Porque eu me coloquei 4 perguntas que eu quero responder antes de tomar a minha posição. 1, é se a maconha é ou não porta de entrada para outras drogas. 2, é se a regulamentação diminui ou não a violência. 3, é se de fato há um impacto medicinal. E 4, é para saber o nível, do ponto de vista moral e cultural, se o Brasil está preparado para a regulamentação. E eu saí de lá sem saber, porque a gente ouve coisas de um jeito, ouve coisas de outro. Mas esse papel específico nessa questão para o senhor é muito mais de um mediador dos extremos, porque a questão polariza demais, né, senador? Muito, muito polarizada. É uma coisa que a minha vez me assusta, porque as pessoas não estão percebendo que todos estão a favor de uma coisa. A droga não é coisa boa. Senão não se chamava droga, né? É. A pergunta é, como fazer para ganhar a guerra contra as drogas? Primeiro que hoje estamos perdendo. Estamos perdendo porque o consumo aumenta e estamos perdendo porque criou-se uma violência muito grande em torno à droga. Então, como fazer para que as pessoas não precisem procurar droga? Agora, quem precisar procurar, que não seja presa, que não seja morta. Esse é o desafio. O coronel usou uma colocação que me tocou muito. Ele disse, alguns estão querendo saber como impede a droga de chegar ao jovem. Mais importante saber como impede o jovem de chegar à droga. É verdade. No primeiro caso é a segurança. Não deixar a droga ir lá. No outro é a educação. Fazer com que as pessoas não precisem chegar na droga. E o caminho talvez seja a segunda opção, né? Porque pela primeira... A primeira está fracassando. A verdade é que a proibição, como está aí, fracassou. Agora, regulamentar é o certo? Vamos pensar com cuidado. E essa é uma reflexão mundial, né, senador? É mundial, é um problema mundial. E quem não quiser entrar nele, está querendo fazer, como se diz, cabeça de avestruz. Mete a cabeça no chão para não ver que está tudo pegando fogo ao redor. Temos que debater esse assunto. Esse é um dos assuntos mais graves do mundo moderno, do século XXI. O assunto da droga e da violência aliada à droga. E a pressão para a não regulamentação? Em algum momento essa pressão acontece? Eu fico imaginando assim, para quem faz o tráfico de droga, não aquele pequeno, a ponta que vende ali, mas para quem coordena e usufrui do dinheiro que isso tudo gera, talvez não seja interessante ver uma droga como a maconha legalizada, uma vez que o uso é enorme. E como o uso é enorme, não chega a ser também uma hipocrisia querer impor por norma, por lei, uma coisa que a própria sociedade não exercita? Isso tem que ser interessante, porque os que são contra a regulamentação dizem que regulamentar a gente vai ajudar as empresas que vão produzir a maconha, como as empresas de cigarro. E os que querem a regulamentação dizem, os que estão contra a regulamentação estão trabalhando para os traficantes, mesmo sem saber, mesmo sem querer.
Mas estão trabalhando para os traficantes. Mas aí esses dizem que a regulamentação da maconha não vai parar o tráfico, porque ele vai mudar para se concentrar em outras drogas mais pesadas. Mas aí até o próprio ex-presidente Fernando Henrique, que foi uma das pessoas que provocou essa discussão há alguns anos atrás na nossa sociedade, ele é um né? dos líderes. Ele mesmo falou que, segundo a argumentação dele, a maconha, o efeito que a maconha faz para o tamanho do esforço que o Estado faz em combatê-la não justifica. Seria melhor concentrar esse mesmo esforço, esse mesmo gasto, em drogas que realmente fazem uma alteração de comportamento muito mais nociva para a sociedade. E na né? prevenção. Na prevenção do ponto de vista da educação, do convencimento, de mostrar um risco. Uma coisa interessante, eu quero saber se isso é ou não a porta de entrada. Aparentemente, todo mundo acha que fumar maconha está mais perto de chegar na cocaína. Mas tem gente que deixa que você chega na maconha, na cocaína, porque não pode comprar maconha. Nossa. Porque não é legal, porque não é regulamentado. E também muitos hoje disseram que o menino jovem vai comprar maconha e aí quem vende maconha é um traficante, não é na farmácia. Entendi. Aí ele põe cocaína, ou diz, por que você não usa cocaína? Então eles fazem o convencimento para que use. Se fosse numa farmácia, o farmacêutico não ia dizer que ia levar um pouquinho de cocaína, não ia dizer isso. Como não faz com ansiolítico, não faz com outras... Como não faz com outras coisas. Com outras então é muito polêmico. Eu vou tomar o tempo que for preciso, não vou me apressar. Agora, nem vou me submeter àqueles que querem nem debater, porque acham que isso daí tem que ser proibido mesmo. E, em geral, são pessoas ligadas a igrejas que aí estão vendo o assunto como uma questão de pecado. E eu não vou trabalhar com questão de pecado. O senador trabalha para evitar crime. Para evitar pecado é o padre, é o pastor. Eu acho que nesse ponto do trabalho do parlamentar, esse trabalho especificamente é o que está mais legitimado, porque essa iniciativa é uma iniciativa popular, não é que fez uma ponte com o Senado. Popular, que não saiu do Senado, não saiu de nenhum Senado, muito menos de mim. Daí que é o papel do mediador. Aqui chegou o projeto vindo da população, inclusive quem tomou a iniciativa é um cientista da Fiocruz, chegou na Comissão de Direitos Humanos, que é onde entra, e a presidenta Ana Rita me indicou. Eu tinha o direito de dizer, senadora, está aqui de volta, eu não quero. Eu tinha esse direito. Qualquer senador pode recusar ser relator. Eu cheguei a pensar, sinceramente, eu tenho tanto que fazer, tantas brigas que eu levo. Além disso, para que desviar para isso? Que, inclusive, começa a receber carimbos muito negativos. Isso que eu ia falar. Tem gente que acha que eu estou querendo, que eu sou a favor. Né? Até café eu só tomo sem cafeína. Quero deixar claro, é verdade. Está aí uma pessoa indicada pela isenção. E não tomo cerveja, até porque engorda. Mas quando eu tomei, um tempo atrás, tomei sem álcool. E, aliás, o gosto é igual. Como café sem cafeína, o gosto é igual. Não vejo diferença. Pena que no Brasil não se use tanto, a não ser nesse café, que é o que eu compro na minha casa. Pois bem, eu não podia dizer não, ficava feio. Eu fugi da briga, fugi de um tema tão importante. Aliás, eu sou o senador da educação. E o problema da droga tem tudo a ver com a educação. O senhor sabe que uma vez eu estava vendo um debate sobre internação compulsória com relação ao crack. E estava ali para responder sobre o assunto um psicólogo que mexe especificamente com esse tipo de clientela. E a repórter ia perguntando, uma hora ele descansou e falou, deixa eu te explicar. A pessoa só usa o crack porque a vida dela é muito ruim. A vida dela é muito ruim. Se a vida dela fosse boa, então se quer combater o crack, dê condição da pessoa viver bem, com dignidade. Né? E talvez nessa questão a gente esteja falando do mesmo assunto, né, senador? É verdade. Tem outras drogas que eles poderiam usar em vez de cair nessa coisa terrível que é o crack. Então é muito confuso, muito complicado, mas eu vou continuar ouvindo e estudando muito, lendo muito o que as pessoas dizem. E cada dia chega uma posição muito favorável, no outro dia chega uma proporcional a que vem contrária, né? Hoje, o que foi muito impactante, e aí eu acho que está simples, o problema do uso medicinal está simples. Primeiro porque salva a vida, melhora a qualidade da vida de quem já está em fase terminal. Então, é uma coisa positiva, não é negativa. A outra tem coisas negativas. Por exemplo, alguns psiquiatras dizem que cria problema neurológico. Já tem uns que dizem que não, que
quem procura uma droga em quantidade é porque já está com o problema neurológico. Não foi a droga que provocou. Mas tem essas duas. Mas em medicinal, todo mundo sabe, é positivo. Além disso, não é diretamente quase que você usa droga, é através de um laboratório que pega aquilo e transforma numa substância. Embora muitos tomam chá, ou não sei se fumam, isso aí eu não me lembro, do ponto de vista de fazer bem na saúde. A saúde é menos complicada, o problema é a parte recreativa. Mas de qualquer forma, e aí também o senhor aventou uma questão muito importante na reunião, que é, e o álcool, né? Como é que fica o álcool? E o álcool? Que essa talvez seja a pior de todas pela generalização, mesmo pelo estrago que faz. Pelas misturas possíveis, a facilidade de compra. Trânsito, né? Na saúde e o cigarro também. O cigarro é um bom exemplo da regulamentação. Não é liberado, porque aqui mesmo você não me deixaria fumar. Então tem regras. Não sou nem eu que não deixo, hein? Tem regras. Você não pode fumar em diversos lugares, você não pode vender sem botar aquelas fotos terríveis, horrorosas, que assustam. Você quer? Então, muito bem. E mais, use. Né? Com isso você gera uma arrecadação de imposto que, em tese, serviria para tratar quem está nesse processo autodestrutivo. É verdade. Mas o cigarro, ele foi regulamentado. Ele era liberado, agora é regulamentado. O álcool, ele é liberado. A única coisa que se conseguiu até aqui foi não ter propaganda de uísque, vodka na televisão, que tinha até pouco tempo, né? Mas mesmo assim tem muito de cerveja. E cerveja colocando os ídolos da juventude para tomar cerveja. Eu sou radicalmente contra a propaganda de bebida alcoólica e cigarro na televisão. Já que esse é o tema, que não é só... Aí ele está realmente contemplado, não ficamos só... Agora, o álcool é uma tragédia, mas já se tentou proibir, não deu certo. Nos Estados Unidos, durante anos... Na lei seca. Na lei seca era proibido. O que aconteceu? Surgiu a máfia, que tomou conta das cidades inteiras. E não se conseguiu parar totalmente o consumo, porque as pessoas fabricavam aguardente, uísque em alambiques de fundo de quintal. Senador, o senhor acha que esse debate sobre a regulamentação da maconha vai esbarrar em algum momento num comparativo com os países que estão... Já está esbarrado. É uma das coisas que eu não pergunto nas audiências, porque essa a gente sabe pelos estudos. Mas está crescendo muito o número de estados americanos que regulamentam. Alguns países regulamentam, alguns liberaram demais, deram tranca, mas não voltaram atrás. Nenhum deles passou a criminalizar outra vez. O que eles fizeram foi dar um tranca. Por exemplo, a Holanda, eles permitiam que tomasse nos bares, começaram a restringir isso, como a gente restringe cigarro também. Mas há experiências que já tem tempo para a gente ver se foi positivo ou negativo. O Uruguai é que ainda é cedo para a gente ver se é positivo ou não. Tá recentemente mudou, não tem nenhum ano ainda, né? Está começando. E é uma coisa mais sofisticada. Você só pode produzir em casa até uma certa quantidade. E aí eu pergunto, como é que vai fiscalizar a casa? Né? O Estado vai ter um papel importante na comercialização. Então, eles fizeram de um jeito muito complicado, mas com um controle muito forte. Tem que observar, mas o importante realmente é que o Senado não se negue a discutir um assunto que a sociedade pede. E eu agradeço muito a esse pessoal que tomou iniciativa, que subscreveu e mandou para cá, creio que 22 mil pessoas. Eu acho que fizeram a gente despertar. Nós estávamos aqui assim, como se o problema não existisse. Então despertamos, estamos debatendo, estamos buscando uma saída. É isso aí. E eu agradeço, senhor, a presença aqui no programa. Obrigada, senador, mais uma vez pela sua atenção. Conte comigo. Muito obrigada. E a você que nos acompanha também, agradeço ter nos acompanhado até aqui. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie suas sugestões ou críticas para o número de telefone ou endereço eletrônico que estão disponíveis na sua tela. Até a próxima.